Coletiva com o técnico Ricardo Catalá. Catalá, começando as perguntas do Paulo Cacheado. O Remo, no meu entendimento, fez uma melhor partida. Na sua opinião, o Remo merecia essa vitória? Sim, eu penso que sim. Acho que nós fizemos uma partida melhor do que o adversário. É óbvio que jogar aqui é muito difícil e a gente sabia que em algum momento eles teriam oportunidades e que em algum momento o jogo ficaria difícil, principalmente no início do primeiro e no início do segundo, que é onde a torcida empurra mais e o adversário volta numa condição mais descansado. Mas nós criamos as melhores oportunidades, tivemos uma claríssima no primeiro tempo e outra no segundo. Faltou para nós aí talvez esse pontinho de contundência novamente na área adversária para que a gente tirasse o placar do zero. Catalá, hoje as mudanças funcionaram. Infelizmente não conseguiu o gol da vitória? Sim, eu concordo. Acho que as mudanças funcionaram, os atletas que entraram melhoraram o jogo, melhoraram o que vinha acontecendo no momento da partida. Algumas trocas, a maior parte delas por opção, e na lateral esquerda a gente acabou fazendo por necessidade. Mas eu entendo que quem entrou fez um bom jogo, entregou melhora na performance. Espero que a gente consiga ganhar esses jogadores para as próximas partidas. Catalá, em relação à arbitragem do árbitro paraibano Thiago Ramos, você tem alguma coisa a falar? Os jogadores do clube do Remo reclamaram muito. Foi justa a expulsão do Diego Guerra? Eu não vi o lance do Diego Guerra ainda, mas eu considero justa a expulsão, porque ele já tinha amarelo e ele matou a jogada. Mas a arbitragem muito unilateral. Então, para nós não tinha falta, para nós ele demorava a apitar as faltas, ele deu algumas vantagens que não eram vantajosas. Para o adversário, toda hora o contato falta. Sabendo que o adversário tem porque todo mundo estuda, o árbitro também estuda as partidas, né? Muita faltinha perto da nossa área para que o Souza pudesse se beneficiar disso. Então, assim, é difícil, eu não gosto de ficar falando muito da arbitragem, mas acho que, mais uma vez, um árbitro que fez do início de 22 para cá 12 jogos, né? Um árbitro sem força, sem respaldo, sem histórico para fazer um jogo dessa importância num campo tão difícil, num momento tão decisivo do campeonato. Catalá, empate fora de casa e o Remo vem tendo bom desempenho jogando fora de casa. Esse empate estava dentro do planejamento? Eu penso que empatar aqui não é ruim, porque é um campo muito difícil de jogar, um campo pesado, um campo de uma torcida presente, com um bom elenco do outro lado, um bom treinador, mas nós tivemos as condições de vencer e nós criamos para isso. Então, obviamente, o sentimento nesse momento é ambíguo, que é aquele sentimento de que, foi bom, a performance foi boa, o jogo foi bom, a gente criou para vencer, mas não conseguiu, né? Então, o empate acaba sendo positivo, mas a gente sabia que podia ter vencido a partida. Catalá, hoje o Remo mais uma vez teve grandes chances de vencer o jogo. O que está faltando nessa finalização dos atletas? A ansiedade pode estar atrapalhando um pouquinho? Eu penso que pode, a ansiedade pode estar atrapalhando, né? É difícil você mensurar da onde vem essa falta de contundência, né? Da nossa parte, a gente tem tentado fazer tudo, tranquilizar os jogadores, mostrar para eles que a ação é a mesma que eles executam no treino. Eles têm feito muito trabalho de finalização, de acabamento de jogada. Tá faltando para nós aí essa sequência aí. Você consegue vencer 1, 2 partidas jogando bem, criando as oportunidades e fazendo os gols, essa confiança ela vai se acumulando, o jogador começa a chutar aquela bola que ia para fora, bate em alguém e entra. O futebol é muito isso. Acho que assim, me preocuparia muito se nós não estivéssemos criando as melhores oportunidades do jogo, porque daí a gente não estaria criando a condição para vencer. Mas, mais uma vez, nós tivemos as melhores oportunidades. É a gente continuar insistindo, ter um pouquinho de tranquilidade para que a gente possa conferir essas bolas, transformá-las em gols e vencer a partida. Catalá, o empate não foi o pior resultado. O Remo com o empate saiu da zona de rebaixamento, mas pode retornar amanhã dependendo do resultado entre Floresta e Figueirense? É o que eu disse, assim, acho que lógico que a gente, nesse último terço agora do campeonato, precisa olhar a tabela rodada a rodada, porque isso interfere inclusive em qual vai ser o comportamento em determinado momento da partida. Nesse último terço é tudo mais estratégico e todo mundo brigando por alguma coisa, seja no pelotão do meio para cima ou para baixo, seja em cima para se manter ou embaixo para subir na tabela. Eu penso que o empate ele é positivo
pelo contexto de ser num campo difícil contra um grande adversário, mas eu penso que a gente produziu para vencer e a gente podia ter saído daqui com uma vitória e esse era o nosso desejo, mas estou satisfeito com o rendimento entregue por todos os jogadores, pelo nível de compromisso e pelas oportunidades que a gente conseguiu construir na partida. A pergunta do Leandro, professor. Mesmo com o baixo rendimento do Marcelo em praticamente todos os jogos, o mesmo não vem sendo substituído. Qual o motivo disso? Opção sua ou a falta de peças? Acho que em alguns momentos é opção, em outros momentos, por exemplo, hoje nós não tínhamos planejamento de trocar um lateral esquerdo e aí com o pedido do Evandro, na verdade a gente tinha o plano de trocar o Marcelo, né? A gente já via que ele estava começando a baixar o ritmo. Mas entre os jogadores de meio, o Shoa de um tempo longo inativo, então a gente colocou o Curuá que não aguentava jogar um tempo, né? O Curuá aguentava jogar em um pouco menos de um tempo, ele entrou bem. O Richard também fez um primeiro tempo bom, mas depois fisicamente sentiu muito o ritmo normal, um campo alto, pesado, ele vinha de um tempo longo sem jogar partidas por mais tempo, então a gente acabou tendo que fazer a troca ali. E aí o plano era fazer a troca do Marcelo para a gente ter os 3 do meio mais frescos, mais inteiros, mas em função da troca no lateral esquerdo, no Evandro, a gente não pôde fazer. E aí o Marcelo é um cara que fisiologicamente está adaptado, vem jogando aí muitas partidas. Só acho que o rendimento dele foi ok, um rendimento à altura da equipe. Marcelo é um cara que ajuda muito a gente sem a bola, né? Um cara que compete pra caramba, que tira bastante a carga do volante. O primeiro volante que joga com ele joga muito mais corrigindo do que tendo que toda hora ficar batendo dos lados para pôr pé. Então é um trabalho meio sujo, um trabalho que muita gente não vê. Mas nós todos aqui, eu estou satisfeito com o rendimento de todos os que participaram da partida de hoje e todos os que vêm participando. Acho que a gente fez um bom jogo, merecia uma sorte melhor.